Meus amores, agora nós vamos concluir as atividades que faltaram no nosso livro de atividades do segundo bimestre, certo? Página 7. Acompanhe comigo. Encontre no caça-palavras os termos que respondem corretamente às inscrições a seguir. A. Faixa entre o deserto do Saara e as terras ao sul do Sudão. Como é que chama essa faixa? Sahel. Próximo. Grupo de viajantes que se reúne para atravessar o deserto. Esse grupo é chamado de caravana. C. Cidade fundada no século XI e que foi importante centro de comercialização de sal, ouro e escravizados nos reinos de Gana, Mali e Songhai. Tumbuktu. D. Povos nômades do deserto são os berberes. E. Nome dado ao rei Mali, rei Mansa. F. Uma das bases da alimentação do povo do reino Mali era o inhame. E G. Gana era chamada terra do ouro. Então vocês vão encontrar essas palavras aí no caça-palavras. 8. Utilize as palavras e expressões indicadas a seguir para elaborar um texto a respeito das relações entre os europeus e africanos na costa atlântica a partir do século XV. Então, nesse espaço aí, na verdade, não é um texto, né? É um pequeno parágrafo, né? Que contém cinco linhas, que vocês vão utilizar essas palavras aí para compor este pequeno parágrafo, certo? Próxima atividade está na página 11. A respeito do comércio entre a Europa e o Oriente, no século XV, assinale as 3 alternativas corretas, então vão ser 3. A. As especiarias das Índias eram compradas por genoveses e venezianos e revendidas na América. Não, elas eram compradas pelos genoveses e venezianos e vendidas na Europa. Próximo. B. Por causa dos altos preços praticados na venda de especiarias nas feiras europeias, os portugueses buscaram alternativas para obter esses produtos. Sim, eles foram atrás, né? C. Genoveses e venezianos monopolizavam a venda de produtos orientais nas feiras europeias. Sim, eles tinham um monopólio, que é só eles que comercializavam. D. Os portugueses não tinham interesse nos produtos orientais, vendidos por genoveses e venezianos. Não, os portugueses tinham interesse sim. E os portugueses se dedicaram a descobrir rotas pelo Oceano Atlântico a fim de alcançar as Índias e reduzir os preços das especiarias. Sim, também é verdadeiro. Então, nós temos aí a B, a C e a E. 2. Preencha as lacunas dos textos a seguir que descrevem as relações comerciais realizadas entre os portugueses e o Oriente. A. A cidade de Goa, na Índia, foi um importante posto comercial. Utilizado pelos portugueses no comércio de especiarias. O domínio português dessa e outras cidades indianas estabeleceu a presença de Portugal no Oriente. B. Outra cidade indiana com presença portuguesa foi Calicut. Sob o comando de Vasco da Gama, os portugueses se estabeleceram no local usando violência, né, opressão, forçando relações comerciais com os chefes locais. 3. No processo de expansão marítima
portuguesa visava se estabelecer relações comerciais com o Oriente. No entanto, havia outros interesses envolvidos nas expedições organizadas por Portugal. A respeito deste assunto, analise as afirmativas a seguir. 1. Um dos objetivos da expansão portuguesa era expandir a fé cristã em razão da perda de fiéis causada pela reforma protestante. Sim, está correto. 2. Os jesuítas tinham grande interesse nas relações comerciais entre portugueses e povos do Oriente, uma vez que poderiam dar continuidade à reforma protestante fora dos limites da Europa. Não, os jesuítas são os católicos. Os católicos não fizeram a reforma protestante, eles não queriam expandir a reforma protestante. 3. Expandir a fé cristã foi o principal objetivo dos portugueses no período das grandes navegações. Também não foi o principal motivo. Eles não iniciaram as navegações para expandir a fé cristã. Não, foi um dos motivos, mas não foi o principal. Então a única alternativa em que é verdadeira é a número 1. Então é a letra A que está correta, que diz apenas o item 1 é verdadeiro. Página 12. A respeito das relações entre portugueses e povos da China e do Japão, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A. Na China, os portugueses encontraram um governo com poder centralizado e grande força militar. Sim, é verdadeiro. B. O poder centralizado nas mãos do imperador japonês e seus shoguns impossibilitou a presença portuguesa na região. Não, os portugueses colonizaram o Japão também. Então é falsa. C. A riqueza de produtos como prata, seda, porcelana, entre outros, na China e no Japão causou grande interesse nos portugueses. Sim, eram produtos caros que poderiam ser comercializados. E D. A imposição da fé católica foi combatida no Japão no século XVII. Desse modo, ocorreu a proibição da prática do cristianismo no território. Sim, é verdadeiro. Próximo, 5. Com base em seus estudos a respeito do Oriente e dos contatos europeus com os povos dessa região, relacione os territórios às informações correspondentes. Aqui nós temos a Índia, China e Japão. Primeiro, os portugueses estabeleceram entrepostos nessa região para desenvolver o comércio de especiarias no Oriente. Aonde que foi o primeiro lugar? As Índias. Então, letra A. Nesse período foram inventados a pólvora, o papel, foram inventados a pólvora, o papel moeda e a bússola. Foi na China. B. Nesse espaço, os portugueses desenvolveram relações diplomáticas com a intenção de estabelecer ligações comerciais, contudo sem muito sucesso. Foi a B, né? Por causa do poderio militar, eles foram diplomáticos. Os portugueses se beneficiaram comercialmente com as guerras internas que ocorriam neste território. Foi no Japão. Os portugueses dominaram e controlavam a cidade de Cochin, Dil, Goa, Bombaim e Damão, que é na Índia, só pela cidade de Goa. A expansão da fé católica foi proibida e os portugueses foram expulsos no momento em que esse império se fechou para contato com estrangeiros, que foi o Japão. Então a ordem ficou assim. A número 6 é uma breve pesquisa rapidamente que vocês vão fazer sobre o budismo, citar as principais características do budismo e sobre o hinduísmo. Não precisa ser algo muito extenso, sabe? Coloca lá as principais características, por exemplo, crença em um Deus só, crença em vários deuses, assuntos rápidos, sucintos, mas uma pesquisa bem curta, mas objetiva, certo?